Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, sempre junto com você, com a sua atenção e com a sua audiência sempre importante, não é? Neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo, com personalidades da nossa região para debater, discutir, aprofundar os temas importantes que formam a nossa pauta aqui na Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Sempre o telefone à sua disposição, 30 14 52 81, ligue para cá, entre em contato com a nossa produção, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui. E pelas redes sociais também à sua disposição, facebook.com/painel regional TV para a sua mensagem. Comigo aqui na bancada do painel regional, nesta terça-feira, aqui à esquerda, o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, e à direita, com muita satisfação também, recebendo o médico infectologista, doutor Marcos Caseiro. Sempre na abertura, manchetes dos jornais que fazem a parceria aqui com o painel regional, o Diário do Litoral circulando aqui por toda a nossa região metropolitana, traz aqui na capa, Billy diz que é inocente. A foto do prefeito está aqui embaixo, né, que aparece a foto do ex-presidente Lula ao lado do juiz Sérgio Moro. Não é? O prefeito de São Vicente, citado em interceptação pela Polícia Civil, teve computadores apreendidos, não é? E quer mais rigor no controle de catracas das lotações. Foi uma das afirmações dele ontem durante entrevista coletiva. Eu passo aqui o DL ao nosso Santana e também o Diário do Litoral para o nosso doutor Marcos Caseiro. E do mesmo grupo de comunicação, o Gazeta de São Paulo, circulando também pela região e por todo o estado, traz aqui na capa, Justiça de São Paulo envia a Moro pedido de prisão contra Lula. Tá certo? Então agora fica nas mãos de Sérgio Moro este pedido, tá aí o Santana ganhando aqui o Gazeta, esse pedido de prisão contra o ex-presidente Lula, que foi feito aqui pelo Ministério Público de São Paulo e gerou muita polêmica, muita discussão, não é? A maioria dos operadores do direito ouvidos aqui foram contra, dizendo que não havia sustentação para esse pedido de prisão e a juíza não quis saber dessa batata quente na mão dela, né? Jogou direto para o Sérgio Moro, mas isso é responsabilidade da Justiça Federal. Agora o Ministério Público Federal em Curitiba avalia, não é, se há sustentação para esse pedido ou não, né? Se achar que não, arquiva, se achar que sim, faz o pedido então a Sérgio Moro e ele, Sérgio Moro, vai dizer sim ou não, né? Vamos aguardar um pouquinho mais, tá certo? Meu caro Marcos Santana, prazer revê-lo, tudo bem, Santana? Tudo bem, sempre um prazer, um privilégio. Ô, Buturão, os acontecimentos recentes da política brasileira são mais emocionantes do que aquele seriado da TV a cabo do Netflix, o House of Cards. Olha, e olha que o roteirista é bem criativo, mas a política brasileira consegue se superar e cada hora, na verdade, um fato novo. Agora pela manhã a gente se surpreendeu com mais uma revelação envolvendo... agora há pouquinho, né? O Aloysio Volta de Mercadante. meio-dia, pouco, né? O ministro Aloysio Mercadante, que foi pego numa gravação, uma conversa com o assessor do Delcio de Amaral, oferecendo vantagens para que o Delcio deixasse de fazer a delação premiada. Quer dizer, agora, mais uma vez, na expectativa de que novos capítulos vão acontecer na política brasileira. O Aloysio Mercadante, ex-senador e ministro da Educação, oferecendo dinheiro. Né? Dinheiro. Ao dinheiro e apoio, entre aspas. E apoio, enfim, para aquele... interferência política no Congresso, um suposto diálogo para que ele fizesse uma delação branda. Isso, assim, para ele que ele pisasse no freio na delação premiada. Muito bem. Marcos Caseiro, médico infectologista, antenadíssimo, não é, com as coisas que acontecem na região e no Brasil, está conosco também nesta edição. Tudo bem, Caseiro? Tudo ótimo, Bruno. É um prazer estar aqui sempre com você, é uma honra estar aqui com você e com o Marcos. Realmente, nós vivemos tempos difíceis, né? E a gente fica até um pouco confuso aqui e vim discutir tantos problemas médicos que o país está vivendo, né? Epidemia de dengue, chikungunya, zika, com mais de 6 mil notificações de microcefalia, diante de um cenário tão assustador, né? De delação em cima de delação. A impressão que a gente tem é que todo mundo rouba, né? Uma coisa que chega a ser assustador. Eu já aproveito esse seu espaço, se me permite, eu faço um apelo. Nós teremos eleições esse ano, nós não sabemos o que vai acontecer até lá,
mas nós temos que mudar a história desse país pelo voto, né? Mudando essas pessoas que desafortunadamente dirigem esse país, porque realmente é uma coisa assustadora, né, doutor? Mas nós estamos aqui, firme e forte. Muito bem, sabe as palavras, eu assino embaixo o que diz o Marcos Caseiro, né? Pelo poder do voto se pode mudar o país. Agora, não adianta votar e dando um cheque em branco, terceirizando, né, a responsabilidade e depois ficar reclamando. Enfim, você tem que frequentar as câmaras municipais, tem que entrar aproveitar as redes sociais, cobrar do vereador que você vai eleger, cobrar o prefeito, cobrar o deputado em qual você votou, o deputado estadual, o deputado federal, enfim. Verificar o histórico dele, os antecedentes, claro, né? Cobrar e acompanhar, não é, o dia a dia, a postura, não é, e as votações desse cidadão ao qual você dignamente, né, foi lá e clicou, né, o seu voto na urna, seja para que for senador, presidente, enfim, e os mais próximos, né, vereador, deputados e prefeitos, né. Olha, estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone do painel regional, confira a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube para você poder rever como preferir, ou o programa por inteiro, ou as partes que julgar mais interessantes. Acompanhando a nossa produção e a sua participação, conosco mais uma vez a Rubeni Carpanedo. Tudo bem, Rubeni? Tudo bem, boa tarde a todos. Aguardo a sua participação aqui pela mensagem inbox da página do painel regional no Facebook e os nossos convidados vão te responder, então envie sua mensagem. Muito bem. Olha, a gente vai falar muito sobre os problemas de saúde, sobre as dificuldades médicas, né? Mas é outra bomba, né, que cai sobre a República. Esse vídeo, você viu o vídeo, né, Santana? É um áudio. Um áudio. Ah, um áudio. Não é vídeo, é o áudio. É um áudio, isso. É uma gravação. E é perceptível a voz do Mercadante? Sim, completamente. Na verdade, são duas gravações, são duas datas distintas, feitas pelo assessor parlamentar do Delcídio Amaral, que o Mercadante demonstra uma certa intimidade. Eu ouvi os dois áudios. O ministro demonstra uma certa intimidade com o assessor. Elogia muito o Delcídio Amaral, diz que é uma boa pessoa, que é um articulador político hábil, etc, que acha que é uma injustiça, que essa gravação foi feita durante o período que ele ainda estava preso. Então, que era uma injustiça que ele estava sendo, continuava preso, e aí oferece uma ajuda. Aí, nesse contexto de ajuda, uma ajuda financeira, através de empresas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, e também uma ajuda de convencimento com outros parlamentares do Senado, para aliviar a barra dele, um lobby junto aos ministros do Supremo Tribunal, para amenizar a situação dele. Quer dizer, é uma situação bem constrangedora. A própria presidente da República ficou, como mais uma vez ela é a última a saber dos acontecimentos, ficou surpresa, convocou o ministro para prestar esclarecimentos e agora a expectativa do que vai acontecer Deve ter convocado ao longo do agora, dia, né? Agora, nesse início da tarde, né? Agora a expectativa é o que vai acontecer, os próximos capítulos nas próximas horas aí. Olha, há uma empresa acusada também de desvio de recursos da Petrobras, não é? Que, segundo Delcídio Amaral, teria bancado também a campanha eleitoral da atual senadora Gleisi Hoffmann, que é do PT do Paraná, né? Então é mais uma acusação também. E é uma coisa impressionante mesmo, como você citou há pouco, né, o Caseiro, do que o número fantástico de acusações. E existe também aqui a delação premiada do próprio Delcídio Amaral, citando aqui o envolvimento direto do ex-presidente Lula, da presidente Dilma Rousseff e também do presidente nacional e senador do PSDB, foi candidato à presidência, Aécio Neves, né? Michel Temer também teria indicado, segundo ele, 2 diretores que estão condenados nesse processo do Petrolão, né? E por aí vai, né? Uma série de outras acusações, já que o ministro do STF, Teori Zavascki, confirmou, não é? Aceitou a delação premiada do senador Delcídio do Amaral. E hoje havia pelo menos essa expectativa de que o ex-presidente Lula aceitasse o ministério no governo da presidente Dilma, é? Para se livrar de uma possível prisão, né, decretada pelo juiz Sérgio Moro, enfim, ganhar o fórum privilegiado do STF ou, enfim, do Supremo, né, para poder se defender com mais tranquilidade, mas pelo jeito não vai ser hoje essa decisão aí, porque essas acusações, esse áudio do Aloysio Mercadante já derrubou aí
metade do Palácio do Planalto, viu? Eu acho que a gente tem, viu, esses últimos acontecimentos, na verdade eu sou médico, né, e na verdade tenho surpreendido e empenhado em estudar com tantas coisas novas que estão acontecendo na minha profissão, que inacreditavelmente, né, a gente é bombardeado por novos acontecimentos, como essas epidemias que não param de assolar o nosso país, que tem como causa básica, e nós podemos dizer claramente, né, uma incompetência governamental, né, em todos os níveis, que deixou esse mosquito, né, que simplesmente fez com que nada estivesse acontecendo nesses últimos anos. Esse mosquito se proliferou de uma maneira impressionante no nosso país e, na verdade, teve que vir uma doença tão grave quanto essa Zika, esse vírus que é transmitido por esse mesmo vetor, né? Que provavelmente nós vamos ter uma geração de crianças com microcefalias, com comprometimentos muito graves no seu desenvolvimento, com mais ônus, mais custo para o Estado, além do custo individual para essas famílias sem precedentes, por uma incompetência, na verdade, né? Uma tomada de posição esse ano. O Brasil, o mosquito não é mais forte que uma nação. Nós tínhamos que estar discutindo que o Brasil não é mais forte, o mosquito não é mais forte que uma nação há 10 anos atrás. Nós perdemos esse time há 10 anos, né? O ministro vai publicamente falar, nós perdemos a guerra contra o mosquito. Perdemos a guerra há muitos anos. Na verdade, o mundo perdeu, nós perdemos há muitos anos, né? A gente tem que admitir isso. Então, o momento realmente é muito delicado. E eu diria para você, isso que nós estamos vendo na política reflete na saúde. É isso que eu queria que você fizesse uma análise aprofundada para as pessoas entenderem, não é? O que acontece. Ou não, o que não acontece, deveria acontecer. É simples hoje. Quer dizer, nós temos uma epidemia se alastrando dentro de outra epidemia, que é a epidemia de dengue. Por exemplo, só o ano passado, para o nosso ouvinte ter uma ideia, aqui em Santos morreram 5 pessoas de dengue. É que, na verdade, isso entra na conta geral. Que é mais 5 pessoas, né? No ano passado morreram 5, em 2010 morreram 28 de dengue no ano em Santos, não é na Baixada Santista. Ô, Caseiro, só me permite, para você ver, porque ilustra muito bem essa insensibilidade, foi o ministro da Saúde, quando esteve aqui em Santos para entregar a UPA, no discurso dele ele falou, quando era só a dengue, morreram não sei quantas pessoas. Vai lá, tudo bem. Como tudo bem, né? A banalização completa da Isso é interessante, porque você nota, uma das coisas que mais me chama a atenção é a questão, eu não diria que é uma crítica à mídia, mas a apropriação da mídia dentro de uns eventos. Eu digo para vocês, se nós tivermos uma meningite meningocócica, isso cria-se um terror muito grande, a meningite traz um pânico na população. Mas se morrem 5 pessoas de dengue, isso não tem esse impacto como determinadas doenças têm. Nós temos uma das maiores prevalências de tuberculose na nossa região, que é uma vergonha. A Baixada Santista tem a maior prevalência de tuberculose de todo o estado de São Paulo. A Baixada Santista tem os maiores índices de mortalidade infantil do estado de São Paulo e a gente não discute isso com profundidade. Isso tudo é um reflexo do quê? De falta de financiamento nas coisas mais básicas que nós não temos, né? Uma saúde básica, um controle adequado de mosquito. E o que a gente vive hoje é uma das coisas mais impressionantes desse momento histórico. Por quê? Nós temos uma epidemia que se alastra nesse país e nós não temos como diagnosticar, porque nós não temos laboratório. Os exames laboratoriais, numa fase aguda, dependem de uma biologia molecular, que é o PCR. 5, 6 laboratórios têm condição de fazer no Brasil, os laboratórios públicos, tipo o Fiocruz, estão sucateados. Então, provavelmente, essa doença se dissemina de uma forma impressionante e nós não temos como fazer diagnóstico, porque nós não temos kits, nós não temos exames laboratoriais para a gente estar podendo detectar essa doença em tempo real, porque simplesmente não há disponibilidade desses kits, porque não tem dinheiro. Isso é uma falha grave que vem da errônea política de saúde pública praticada pelo Ministério da Saúde. Sem dúvida. Em primeira discussão. Na sequência, pelas secretarias estaduais. Sem dúvida, você tem uma certa autonomia. Porque os municípios acho que não têm. Podemos dizer no município, dentro do Sistema Único de Saúde, você tem o SUS, na verdade, numa gestão plena
o município ele tem que arcar, na verdade, com a organização do sistema de saúde localmente. Agora, nessas situações de agravos, de epidemia, obviamente você tem o Ministério da Saúde que, numa doença disseminada como essa, ele tem participação efetiva. Isso é um agravo, isso é uma coisa inusitada. Nós não tínhamos essa doença, é tudo novo. Então, na verdade, toda essa quantidade de insumo necessário para que nós possamos diagnosticar adequadamente, conduzir adequadamente, requer uma organização em nível ministerial. Doutor Marcos, que infelizmente nós não estamos tendo. Doutor Marcos, o senhor citou o caso da dengue, da zika, chikungunya, a gente citou também a tuberculose, e nós percebemos que todas essas doenças aí são resultado da falta de política preventiva, de uma política pública de saúde preventiva. Por que afinal, até hoje, o Brasil não deu a preocupação adequada que o assunto merece, a prevenção, evitar que as pessoas fiquem doentes? Aí não só essas doenças, mas também doenças relacionadas à obesidade, hipertensão, diabetes, quando o melhor prevenir para evitar que a pessoa fique doente e arque ainda mais com os gastos públicos com saúde. Na verdade, nós temos um grande problema estrutural na saúde, na verdade, que ela passa necessariamente por um adequado gerenciamento. E eu te cito um exemplo. Recentemente, nós tivemos um grande ministro da saúde. Ele foi o Arthur Quioro, que inclusive é um santista que honra a nossa cidade, né? Diferente, me parece até então, do Mercadante, que é um outro santista que parece que não está fazendo jus a ser um santista, né? Mas é um profundo conhecedor de saúde pública. Mas você veja, ele estava fazendo um belíssimo trabalho à frente do Ministério, uma reorganização da atenção básica. Mas veja, é vida curta. Por quê? Porque o cargo político teve que negociar esse cargo para fazer barganha com o partido de sustentação, para pôr um indivíduo que acho que me parece que é um médico, que é um psiquiatra, que não tem a menor noção de saúde pública, só fala bobagem, né? Não tem a menor noção de nada. Mas, obviamente, como vira ministro? Vira ministro porque é um cargo político. Então, e que não adiantou absolutamente nada, a presidente não conseguiu aumentar a sua base dentro do PMDB, não conseguiu aprovar a CPMF, a reforma... de fundamental importância para a nação, como foi discutido, olha, nós não negociamos o Ministério da Saúde, nós negociamos tudo, porque na verdade tem que se manter lá no cargo às custas de... Não devia ter negociado nada, né? Se como diz aqui o Marcos Caseiro, que tem credibilidade para dizer o que está dizendo, se o Quioro fazia um bom trabalho, devia ter continuado no Ministério, não tinha que negociar nada. Mas o pior de tudo, negociou, e não conseguiu nada de positivo dentro do Congresso. E o ministro é um psiquiatra, mas eu acho que nem de saúde mental ele entende, porque ele retirou o coordenador nacional, Roberto Ticanori, maior referência, premiado internacionalmente, autor de uma revolução na saúde mental. Porque representa uma outra linha da psiquiatria intervencionista, da psiquiatria medicamentosa, cujo Ticanori é uma referência no mundo da desinternação, desde aquele momento da nossa intervenção aqui no Anchieta. Mas veja, e o ministro tem uma linha diferente, né? Uma linha diferente, aquela linha intervencionista, que acho que doido tem que ficar... Bota o cara, e a pessoa dormindo, que ele colocou dentro do hospício dormindo. Remédio, porque a sociedade não tem que segurar o doido. E a pessoa que ele colocou era dona de um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, particular, que foi fechado por maus tratos. Exatamente. E tem uma condenação. Exatamente, tem uma condenação por isso. Exatamente. Quando ele esteve aqui na inauguração da UPA, tinham algumas placas, uns manifestantes ali. Você estava ali, né? Estava acompanhando. Então você vê a situação que a gente vive, né? Nós somos reféns de um jogo político baixo, né? O que a gente vive nesse momento é expondo de uma maneira clara. E eu diria mais, viu, doutor? Eu vou falar assim, olha, isso é uma coisa que, de uma maneira ou outra, todos nós sabíamos, né? É inacreditável como pode haver essas campanhas bilionárias. Como é que pode? De onde vem esse dinheiro? Né? Em todos os níveis, Eu pergunto, quanto gasta um vereador para se eleger aqui na cidade? Onde que esses indivíduos arrumam essa quantidade de dinheiro, o vereador, o deputado, para se eleger? Eu acho que é o momento de a gente dar um basta nisso, nós temos que mudar a história desse país, eu acho que esse é o grande momento de a gente pensar. Esse país é o do futuro, mas o problema é que nós estamos no presente, a gente tem que pensar no nosso presente, os nossos filhos, mudando a história desse país. O país é do futuro desde que a gente era pequenininho. Né? É verdade. Mas eu creio que esse é o país do futuro sim, viu, doutor? Com todas as
recursos naturais que tem. Mas o nosso problema não é o futuro, o nosso problema é o presente, não é verdade? O presente é a vida presente, o momento presente, como dizia o poeta. Eu acho que nesse sentido, todos nós temos que nos empenhar em mudar a história desse país. E eu acredito no voto, que seja a única maneira que a gente consiga mudar a história desse país, né? Então, essa é a ideia. Muito bem. Eu vou fazer um intervalo, tá certo? A gente tem muita coisa para conversar aqui com o Marcos Caseiro, referente a Zika vírus, os problemas de microcefalia pelo Brasil inteiro, aqui na nossa região também, dengue, enfim. Pauta não falta, pauta extensa aqui para o Marcos Caseiro a partir do segundo bloco. Voltamos já já. É um circo. Nós estamos de volta na sequência do painel regional. Aqui à esquerda o Marcos Santana, companheiro do Jornal da Orla. Marcos Caseiro aqui à minha direita, importante médico infectologista aqui da região. Rubeni, atenta à sua participação. Vem já com perguntas, comentários, observações, enfim, você fica sempre à vontade com a gente aqui. Meu caro Marcos Caseiro, não há mais dúvida, ou ainda há, de que o Zika vírus é o responsável direto por esses casos de microcefalia, mais de 6 mil no Brasil, é isso? É isso. Então, na verdade, nós estamos nesse momento com cerca de 6.200 notificações de microcefalia, né? Confirmadas são cerca de 610, 620 dessa relação do encontro do vírus nessas crianças com microcefalia. E você tem uma quantidade muito grande de investigação, porque nós temos problemas de diagnóstico. O diagnóstico na fase aguda da doença, uma gestante grávida, é fácil, mas passou essa fase aguda, o diagnóstico fica difícil por questões do exame laboratorial, da sorologia, que é bastante complicado. O que eu acho que é importante a gente ter a ideia, né? Essa doença é um agravo, só para a gente temporalizar rapidamente, nós tínhamos um vírus que circulava, né, desde a década de 40, que ele foi descrito na África. Ele, provavelmente na década de 60, ele foi para o continente asiático, o sudeste asiático, Índia, Tailândia, Malásia, ficou circulando nessa região e exatamente em 2017 ele deu um salto para aquelas ilhas da Micronésia, inicialmente na Macronésia, a Ilha Iapé. Nesse momento que ele foi para essas ilhas, alguma coisa aconteceu, principalmente quando ele foi para aquelas ilhas paradisíacas lá, que eu digo, todos nós queremos ir um dia lá na Polinésia, que tem aquelas águas fantásticas. Ali, esse vírus sofreu uma mutação. Aquele momento, provavelmente, nessa passagem dele para a Polinésia, esse vírus sofreu uma mutação. E esse vírus, justamente da Polinésia, foi o vírus que chegou no Brasil. Então, ele chegou no Brasil, sabe exatamente por onde ele entrou no Brasil, se é pelo Rio de Janeiro ou pelo Nordeste. E, na verdade, encontrou aqui todas as condições ideais para ele se proliferar de uma maneira impressionante, né? Pessoas vivendo em condições de saneamento básico, de saúde absolutamente precárias, muitas regiões do Recife, do sertão do Recife. Uma densidade urbana de pessoas vivendo muito grande e um vetor amplamente disseminado no nosso país. Então, vetor, condições de habitações e de vida dessa população degradada e presença de aglomerado urbano, ele se disseminou de uma maneira impressionante. Os primeiros casos foram descritos em fim de 2014, ele foi isolado em abril de 2015 e exatamente quando você vê o cronograma do aparecimento dele, após os casos de doença pelo Zika, em fevereiro, março, abril do ano passado, começamos a ter quadro neurológico. Muitas pessoas que têm Zika vírus podem ter algumas alterações neurológicas, que a gente chama síndrome de Guillain-Barré. E 6 a 7 meses depois, nós começamos a ver um aumento sem precedentes de microcefalia, que foi o momento que Pernambuco comunicou ao Ministério. Então, nós temos um vírus que se espalhou pela América do Sul e América Central. Hoje são mais de 36 países onde tem a circulação desse vírus aqui na América do Sul e América Central. E o que a gente vê é isso, né? Uma total desorganização do serviço, uma total incapacidade do serviço público de dar conta de fazer diagnósticos, de conduzir adequadamente esses pacientes com esses quadros de microcefalia e, eventualmente, os indivíduos doentes, né? Diga, Santana. Doutor Marcos, nós vemos em algumas cidades do país algumas iniciativas para tentar conter esse mosquito. Uma delas são as pesquisas genéticas de mutação do DNA do vírus, do mosquito.
para fazê-lo com que ele fique estéril e assim evite a proliferação do mosquito, consequentemente da doença. O senhor, num cenário otimista, o senhor vê que isso daí é uma boa saída? Em que prazo nós podemos ter alguns resultados, se essa iniciativa for ampliada a nível nacional? Então, eu sinceramente, especificamente na questão dos transgênicos, desses mosquitos geneticamente modificados, que são estéreis, eu sinceramente não acredito nessa forma de controle dessa disseminação veterinária por vários motivos. Você hoje tem uma fábrica em Campinas, você precisa de um gasto astronômico, né, para conseguir produzir uma quantidade de adultos com um aspecto limitado de atuação. Então você imagine que aqui a nossa região resolva satisfazer por esses mosquitos. A nossa cidade é conurbada, é toda junta, Guarujá. Então, se você faz uma solução local, obviamente em dias, em semanas, a tua cidade está recontaminada pelos vetores. Esse mosquito tem uma vida muito curta, útil, chega a uma semana, ele morre muito rápido. Então, onde funcionou esses mosquitos foram em ilhas, em locais muito isolados. Em áreas com densidade urbana muito grande, com muita proximidade, você precisa de uma quantidade infinita. Existem umas alternativas interessantes, uma do pessoal da Fiocruz, que é contaminar esse mosquito com uma bactéria, chama Wolbachia, ou Wolbachia. Essa bactéria é interessante, ela tem praticamente em todos os artrópodes da natureza, menos no Aedes. E o Aedes, quando se contamina por essa bactéria, ele perde a competência vetorial dele. Então tem um projeto do Rio de Janeiro, da Fiocruz, que eles estão inoculando essa bactéria nesse mosquito e um acaba transmitindo para o outro, que é uma alternativa interessante. Isso não causa nenhum problema ao ser humano? Nenhum problema. Essa é outra questão desses mosquitos geneticamente modificados, porque existem trabalhos também que, eventualmente, o vírus do mosquito geneticamente modificado pode, eventualmente, sofrer mutações. Isso é sempre uma coisa complicada, né, de mexer com essas coisas geneticamente modificadas. Mas eu acho que, assim, nós tivemos 2 oportunidades no nosso país de erradicar esse vetor. Esse vetor não é daqui, esse vetor é da África. Ele veio para cá com o tráfico de negros. Por 2 vezes no século passado, nós conseguimos erradicar esse mosquito. Obviamente as condições eram diferentes, não havia essa urbanização que nós tínhamos, não tinha o sinantropismo desse vetor que se adaptou a viver no convívio com o homem. Mas é impossível que a população como um toda unida não consiga, e quando eu digo unida, envolve questões básicas de higiene e saúde. Não jogar recipientes no meio ambiente, né? Fazer um controle ambiental. E não é na sua casa. A casa que a gente mora envolve ao redor da nossa casa, né? Então, na verdade, nós temos que criar esse conceito de ecologia, de cuidar do meio ambiente, de evitar os criadouros desse mosquito e de outros mosquitos, porque também não adianta a gente ficar falando em vacina, outras doenças virão, outros vírus virão e o caminho é diminuir a quantidade desses vetores, é só esse caminho que nós temos. Agora, surge uma possibilidade, uma hipótese aí de que o Zika vírus poderia também ser transmitido pelo pernilongo. Culex. O Culex é o pernilongo que a gente chama, né? Só para você, só antes de falar nessa questão, você veja, no começo do século passado foi chamada Era do Sanitarismo, né? Santos era uma cidade que era um mangue, então veio um grande sanitarismo, Saturnino de Brito, todos nós sabemos, já ouvimos falar, que construiu os canais. Esse cidadão é tão genial, é tão genial, que assim, a cidade, você criou uma calha no meio de uma área alagada, isso vai drenar água, ele simplesmente saneou a cidade com a construção dos canais. Mas ele imaginou, o canal vai ter água, isso vai ser um criador de mosquito. Ele importou os peixinhos, que é os lebis, da França, que eram peixes que conseguiam viver nesse ambiente salobro, de água salgada e doce, justamente para comer as larvas. Então, no canal não tem criação de mosquito. Por quê? Porque o Saturnino de Brito pensou lá no século passado nessa possibilidade dos canais se tornarem criadores do mosquito. Então, ele pensou em tudo. Então, veja só, se a gente conseguiu fazer um trabalho tão genial, será que 100 anos depois, com toda a nossa tecnologia, será que nós não conseguimos desenvolver algum método de diminuir a densidade desses vetores? E como você bem disse, não é só o Aedes, é criador de outros mosquitos, como o Culex, como o pernilongo. Na semana retrasada, eu estive num evento no Instituto Oswaldo Cruz, a Geo Magalhães de Recife,
e uma pesquisadora que trabalha exatamente, uma entomologista, né, que é especialista em insetos, ela, em todos os culex, que é o nosso mosquito pernilongo, que ela pesquisou, ela encontrou o Zika. O problema é que a gente encontrou não tem... o Zika em todos os pernilongos? O que não se sabe é se ele tem competência vetorial. Porque, sim. veja, é muito comum, a gente tem um trabalho aqui com mosquito, eu já identifiquei HIV em mosquito, eu já identifiquei hepatite B e C, mas ele não tem a competência de transmitir. Ele suga eventualmente o sangue de um indivíduo contaminado, né? Mas para o mosquito ser um vetor, ele precisa ter competência vetorial. Né? Que o Aedes tem. O Aedes tem competência. Parece que o pernilongo não. Isso. O dengue, o Zika, faz uma parte do ciclo no mosquito e aí ele inocula. Né? Então parece que o culex se contamina, mas eles estão fazendo um trabalho com a Universidade da Pensilvânia. A gente vai ter dado em breve para mostrar, para ver se o mosquito consegue transmitir para esses primatas, ver se ele tem essa competência vetorial. Que seria muito pior, porque nós temos muito Aedes, mas também temos muito pernilongo em todo o país, não é verdade? E um faz o serviço de dia, outro faz o serviço à noite. Exatamente. Muito bem observado. O culex, caracteristicamente, ele tem o hábito de picar mais à noite, né? Ele tem hábitos noturnos, diferente do Aedes, que tem hábitos mais diurnos, né? Então a gente teria o bicho o dia inteiro picando nós, né? Muito bem. Rubeni, alguma participação conosco aí? Temos. Pergunta, comentário? O Custódio Fernandes pergunta ao Dr. Caseiro. Os municípios deviam ter uma lei em que todos os vereadores, secretários de saúde e médicos fossem atendidos pelo SUS e pelos prontos-socorros municipais para verem a omissão que ocorre lá dentro. O que o senhor acha disso? Aí, ele cita municípios, mas então a gente pode estender isso aí, isso, né? Eu acho isso maravilhoso. Você se lembra, eu estava lembrando isso aqui no começo desse programa, uma proposta de lei, me parece que foi do Cristóvão Buarque, que era a proposta de lei dele, é que todos os políticos, era obrigatório que os filhos estudassem em escola pública. Isso procede? Você se lembra disso? Eu lembro. Depois, eu lembro. Veja. Mas não avançou isso. Não, mas isso não vai Ele avançar. falou sobre isso outro dia. Ele falou não... sobre isso outro dia na saída dele do PDT. Sem e dúvida. a filiação ao PPS. Veja, essas coisas são fundamentais. A gente tem que moralizar esse país. Como? O SUS é um sistema maravilhoso, talvez a grande aquisição do nosso país. Tirou um bando de pessoas indigentes. Você imagina nesse momento, com esse número de desempregados, aonde eles iriam recorrer se não tivesse um seguro-saúde, como acontece nos Estados Unidos? Você não tem seguro-saúde, você não é nada, né? Nós temos SUS, você vai lá, não precisa de carteirinha, nada, ser atendido, né? Então é um sistema que precisa ser aperfeiçoado. Mas, obviamente, se esses políticos, que na verdade fazem as leis, frequentassem esses lugares, assim como os filhos deles, né? Frequentassem as escolas públicas, e aí tem a distócia. Porque as universidades, as melhores são as públicas. E quem entra nas universidades públicas são aqueles filhos que estudaram nas escolas particulares, né? Então o sistema está completamente errado, eu concordo inteiramente com essa ideia. Eu acho que todos os políticos seriam um exemplo, né, que eles poderiam dar e uma maneira de poderem verificar a real situação do serviço público e estarem aperfeiçoando, né? Muito bem. Esse tema aí foi levantado num programa de rádio em que eu ancorava, em 2008, 2009, não lembro bem. Quem estava como... Um dos comentaristas estava na mesa, era o professor e economista, muito conhecido aqui na cidade, foi secretário até do Davi Capistrano. O Fábio. Foi secretário de Economia, né? Ou de Finanças do Davi Capistrano. Especialista em Finanças, está me falando o nome dele aqui agora. E na ponta, na linha, por telefone, estava o ex-prefeito Papa, né? E o Papa ficou bravo quando ele citou isso, enfim, né? Que prefeito, vereador, deputado, tinha que colocar os filhos e a família inteira na escola pública, não é? Presidente da República também, governador de estado, secretários estaduais, ministros, enfim. Quem tem algum cargo público teria que ser obrigado a levar os filhos para a escola pública e ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, não é? E o Papa ficou bravo na época, disse que era uma demagogia e essa coisa toda, enfim. São polêmicas que se colocam, mas eu acho que tem uma certa lógica, né? Rubeni, pois não. O Custódio Fernandes, o Cosme Santos, da Areia Branca. Doutor Caseiro, eu sempre digo e vou dizer que no Brasil, epidemia de qualquer doença é lucro para os políticos. Principalmente estes que agora estão no governo federal para conseguirem desvio de dinheiro. Qual é a sua opinião sobre isso?
Olha, do jeito que as coisas estão indo, eu já não desacredito em absolutamente mais nada. Mas o problema, especificamente nessa questão do Zika, veja bem, o mosquito está em todo lado, todos podem ser vítimas. A filha de um político, a esposa de um político, se eventualmente estiver grávida, ela não está impossibilitada de adquirir uma infecção por Zika e ter um filho microcéfalo, né? Então, na verdade, especificamente essas doenças, né, elas põem toda a população em risco e não só a classe mais pobre. Se nós observarmos, nós temos as armadilhas aqui em Santos. Nós temos mosquito na cidade inteira e praticamente a gente mais encontra mosquito no Imbaré, por exemplo, que tem uma densidade vetorial muito grande. É um bairro que tem uma situação econômica diferenciada. Então, na verdade, né, eu acho que essa doença específica, ela põe todo mundo em risco, inclusive os políticos. Se pensam dessa maneira, obviamente podem pagar caro por esse ato eventualmente, né? Perfeito. Bom, acima de qualquer discussão, né, com relação ao Zika vírus, com relação à dengue, estaria, claro, a eliminação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, né? Existe não existia política nenhuma para isso no Brasil, né? De repente, com essa explosão aí de microcefalia, começando por Pernambuco, especialmente com todos esses países que estão envolvidos, né, o governo se mexeu e criou aí um sistema, enfim, né, para que se possa tentar a eliminação. O que está sendo feito pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios, você acredita que pode surtir efeito, ou Caseiro, ou mais uma enganação de momento? O que eu diria para você é que não está sendo feito nada, né? Nada? Nada, absolutamente nem aquela nada. Propaganda toda que foi feita? Nada. O que está sendo feito? O Ministério criou 2 cartilhas, foi muito rápido, tem que criar uma cartilha de conduta, diminuiu o perímetro cefálico, 32 para 31, né? Todo um sequenciamento de atendimento, né? E apenas isso. E criou um site onde que as microcefalias passaram a ser de notificação compulsória e obrigatória, né? Agora, o cerne da questão é o vetor. E eu pergunto, o que tem sido feito para o vetor no nível nacional, além dessas propagandas que a gente vê, eventualmente com os artistas, o mosquito não é maior que o país? Absolutamente nada. O que modificou localmente aqui, em termos de insumos, em termos de mudança de paradigma, né, em estímulo, absolutamente nada. Alguns poucos incentivos, o governo do estado, por exemplo, dá um valor de cerca de R$120 mensais se você pôr um funcionário da dengue para trabalhar no sábado, por exemplo, um estímulo nesse sentido, né? Mas grandes intervenções que são necessárias, praticamente nenhuma foi feita. Por quê? O cerne da questão, se nós detectarmos uma mulher com Zika e uma criança na barriga da sua mãe, grávida, com microcefalia, não há o que fazer. O Brasil impede a realização de aborto, apenas anencéfalos e vítimas de estupro. Então não há o que fazer. Uma gestante eventualmente vai ter que sofrer o período da gestação sabendo que tem uma criança microcéfala dentro da barriga, que é absolutamente imprevisível o que essa criança vai nascer. E notem, as lesões da Zika não são só microcefalia não, Turão. São lesões graves de articulação, as crianças têm o que a gente chama de artroglipose, que é fixação de articulação. É um conjunto muito grande de alteração que essas crianças podem ter. Então veja, não há o que fazer, não há medicamento, não há soro, não há nada, a gente só tem um caminho. Trabalhar no vetor. E isso eu realmente não estou vendo mudança no modelo a nível governamental. Doutor, com relação à vacina, esse novo ministro, esse ministro atual, ele até acho que se precipitou, fez um contrato emergencial com o Instituto Pasteur, comprou uma vacina que tinha uma eficácia questionável, precisava de 3 doses para ela fazer algum efeito, e ainda assim tinha um custo muito alto, ao passo de que o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, desenvolvia uma pesquisa nesse sentido.
para dengue e para zika, tem vacina ou não? Como é que o senhor acha? Vamos aproveitar um pouquinho, estou em cima do break aqui, Caseiro. A gente aproveita na volta essa pergunta do Santana, que é importante, não é? E o Caseiro responde, depois participações aí do telespectador que estão entrando em contato conosco. Só para não esquecer, eu tinha dito sobre a polêmica que envolveu um programa de rádio que eu pilotava em 2008, 2009, não me lembro bem, na CBN Litoral, né? Na Rádio Litoral, que estava afiliada à rede CBN, não é? Então estava o prefeito Papa pelo telefone e um dos comentaristas era o economista José Pascoal Vaz. José Pascoal. E o Pascoal questionou o Papa sobre esse tema defendido aqui pelo Caseiro. Todo cidadão que tiver um cargo público teria que colocar a família, os filhos na escola pública, a família para ser atendida pelo SUS e essa coisa toda. Gerou uma confusão danada no ar, enfim, mas você reflete aí. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Muito bem, o terceiro e último bloco aqui do nosso painel regional. Antes do intervalo, o Marcos Santana levantou uma questão importante, né, com relação à produção ou não da vacina contra a dengue, né, dengue, Santana? isso, Você levantou aqui para o Caseiro responder, né? Isso, porque esse atual ministro, o nosso... Marcelo Costa, né? Marcelo Correia, né? Acho que é. Marcelo Castro. Castro, Marcelo Castro, isso. perdão. Você vê Castro. que ele é tão significativo o trabalho dele que a gente mal sabe o nome dele, né? Verbalmente é um macaco numa loja de louças. Né? Completamente qualquer oportunidade ele é desorientado. para falar besteira, né? E os atos dele também comprovam que seguem na mesma linha, porque ele, assim, uma das primeiras medidas que até foram emblemáticas no combate à dengue foi ele fazer um contrato emergencial com o Instituto Francês, uma vacina com uma eficácia duvidosa e muito mais cara do que a oferecida pela Fiocruz. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Na verdade, assim, existe uma vacina que já foi aprovada no Comitê Europeu, que é uma vacina de uma empresa francesa. Essa vacina é um grande desafio, a vacina da dengue, porque você tem que criar uma vacina que te imunize para os 4 variedades do dengue 1, 2, ao mesmo tempo. Essa vacina foi testada no Sudeste Asiático, onde tem dengue à vontade também, e foi um fracasso, principalmente para a variedade do dengue 2. Essa mesma vacina foi testada aqui na América do Sul, na América Latina, incluiu os países como México, Brasil, Peru. Do meu ponto de vista, foi uma porcaria. Em termos de 60% de proteção, diminuiu a hospitalização e tudo mais. Mas veja só, para o dengue 2, a eficácia dela é muito ruim. E o mais interessante nem é isso. Até você falar, eu vi alguém comentar, olha, para terra de cego, quem tem olho é rei. 60% é um bom número para quem não tem nenhuma. Ora, é um pensamento bastante interessante. Mas olha que interessante, né? Eles testaram lá, essa vacina teve muito efeito colateral em crianças abaixo de 9 anos. O que eles fizeram? Vieram aqui para a América, né? América Latina, e falaram, olha, deu muito efeito adverso em crianças. Vamos testar essa vacina em pessoas entre 9 e 45 anos, né? Tiraram as crianças porque tinha tido muito efeito colateral. Então a vacina é indicada para pessoas entre 9 e 45 anos com uma eficácia pífia de 60%, numa população que já foi exposta a todos os vírus 1, 2, 3 e 4. E com a perspectiva de nós termos até o meio do ano a vacina do Butantan, do estado de São Paulo, com uma única dose vai imunizar quase 85%, 90%, né? Então, essa vacina, do meu ponto de vista, é uma absoluta besteira. Você tem que tomar 3 doses, uma aqui, uma em 6 meses e uma em 1 ano, né? Então, com o período que você está imunizado, nós vamos ter a do Butantan aqui muito mais barata, a tecnologia brasileira, com uma única dose te imuniza muito melhor que ela. Então, não tem nem sentido falar nessa vacina. Realmente, se o Brasil investir nessa vacina, ia ser, do meu ponto de vista, um atestado de burrice total, não é verdade? É isso, não tem outra palavra. Rubeni, participações com a gente aí. Valdomiro Trento pergunta para o Dr. Caseiro. Há no país pesquisas sobre o antídoto para a dengue. As iniciativas particulares participam muito pouco com financiamento. 70% sempre foi público. Isso está mudando, doutor? Do financiamento. Veja, um grande problema que nós temos, né, entre tantos outros, na verdade, é o financiamento de pesquisa de base. Nós não temos, né, são as instituições de fomento que a gente tem, né? A FAPESP no estado de São Paulo, que tem bastante dinheiro, tem 1% do orçamento do estado de São Paulo, mas tem uma burocracia incomensurável para conseguir recursos, o CNPq,
que passa um momento com muito pouco dinheiro. Então, você tem muito pouca iniciativa e possibilidade de recursos para pesquisa. A iniciativa privada, aqui, os laboratórios, que na verdade são os grandes parceiros aí fora, nos Estados Unidos e na Europa, aqui na verdade existe uma grande discussão de conflito de interesse, né? E uma grande dificuldade de financiamento de projeto. Em suma, na verdade, falta dinheiro, nós temos recursos naturais incomensuráveis, mas nós não temos dinheiro suficiente para pesquisa de base no nosso país. Sem falar os pesquisadores brasileiros que são muito criativos, que eles conseguem trabalhar na diversidade, no improviso, Sem né? dúvida. Além da capacidade técnica em si, a capacidade de improviso é muito Sim, muitos deles acabam indo para o exterior, A são grande contratados maioria, os aí pelos bons laboratórios do cérebros, exterior. quando vão, ficam, não voltam. Não voltam, né? Porque, na verdade, os caras ficam abismados. Falam, como vocês conseguem fazer isso dessa maneira tão simplista? A gente, né, porque tudo lá é de uma maneira profissional, organizada. De uma maneira geral, a grande maioria das coisas aqui é no improviso, com algumas exceções, né? Nós temos grandes institutos de pesquisa, como o Fiocruz, como o Butantan, mas que estão sucateados, né, por falta de recurso federal, no caso da Fiocruz, né, que depende dessas esmolas do governo federal. Quando você tem uma epidemia, deu 10 milhões para pesquisar. Olha, o que é 10 milhões diante de uma situação de um agravo dessa imensidão, né? Então, o grande problema não se tem um aporte de recursos de uma maneira contínua, infelizmente, no nosso país. Rubeni, mais gente conosco aí? Sim, o Marcos do Japuí. Ele diz o seguinte: queria que o Boturão alertasse a população que os agentes da dengue que vão para a rua, todos são cargos de origem política, negociados com os vereadores, usando dinheiro público. Bom, então eles não fazem um uma... serviço com excelência. Aí também a opinião... É uma denúncia, não sei, não tenho não prova pode... nenhuma com relação aos a agentes, isso que você está dizendo. Se eu tiver alguma comprovação sobre isso, a gente coloca aqui, mas fica aí como uma observação sua, tá certo? Com todo o respeito. Aí é uma opinião, né, Boturão? E aí, então, nesse caso, cabe à população ajudar nessa fiscalização. Se ela recebeu a visita de um agente da dengue e percebeu que ele não está fazendo o serviço condizente, tem que denunciar para evitar essa prática que Na verdade, eu particularmente acho que esses cidadãos, especificamente esses agentes, eles tinham que ter um estímulo diferenciado, eles tinham que ser uma equipe mais treinada, mais estimulada, né, para que pudessem ter um entendimento mais aprofundado da importância do trabalho que eles fazem ao visitar cada uma dessas casas, né? Infelizmente, a maioria das vezes são profissionais que são mal remunerados, às vezes com contratos emergenciais por um período de tempo, e quando vence esse contrato você tem que pegar uma nova equipe, retreinar. Então você passa realmente por essas dificuldades que atrapalham muito um controle adequado, né? Tem mais participações aí, Rubeni? Aqui também no caso, o Nilson do Guarujá, ele fala o seguinte: Boturão, os médicos que fazem faculdade são, em sua grande maioria, de classe média alta. Então, quando vão atender os pacientes, muitos olham com cara de nojo e superioridade, pois são ricos e não vão atender o pobre com um sorriso no rosto. Você não acha? Isso também é uma opinião. É uma opinião ou uma constatação, né? Pode ser que ele tenha sido atendido por esse, com um médico esse triste, tipo então, pelo de jeito. médico que venha. Mas realmente, para pagar 5, 6, 7 mil reais por mês numa faculdade de medicina, não é qualquer brasileiro hoje em dia que está em razão. Mas quem é professor de medicina aqui, não é? É o caseiro que pode, de certa forma, concordar, discordar, explicar essa situação. Né? Eu acho que a gente tem uma distócia realmente. Na verdade, se você imaginar, né, que um profissional de saúde hoje paga uma faculdade de 6 mil reais e o salário que oferece a maioria das prefeituras aí por 40 horas semanais não chega a 6 mil, 7 mil reais, fica uma conta que não fecha no final. Para que esse cara quer fazer medicina? Eu posso te dizer, particularmente no meu caso, eu trabalhei com meu pai desde 12 anos de idade, detetizando casa, limpando caixa d'água. Eu trabalhei desde 12 anos de idade, fui com muito custo que eu fiz a faculdade. Infelizmente não entrei na pública porque eu estudei a vida inteira no Colégio Canadá aqui. Mas meu pai pagou com duras penas aí essa faculdade e que eu acabei me formando. Mas, obviamente, existem médicos e médicos, advogados e advogados. Eu posso dizer para você que não dá para se generalizar. Concordo plenamente que nós temos um grupo de médicos extremamente petulantes, um grupo de médicos absolutamente despreparados, e caberia justamente, né, ao Ministério da Educação, ao governo federal, ter um melhor monitoramento
aproveitamento desses profissionais que se formam. Eu concordo com você, mas eu só gostaria que você não generalizasse. Tem muitos profissionais dignos que trabalham com imensas dificuldades, serviços que muitas vezes não tem luva, não lhe dá condições, e estão lá na linha de frente encarando esse trabalho diário de atender a população. Doutor Caseiro, Buturão, o outro aspecto que é desalentador é que o aluno que vai para a faculdade pública, uma faculdade de engenharia, de medicina, de odontologia, vai para a iniciativa privada. Quer dizer, o Estado banca o estudo dele e ele vai abrir uma clínica de cirurgia plástica, de uma ortodontia avançada e por aí vai. Quer dizer, o retorno para a sociedade é quase mínimo. Então, acho que chegou a hora de a gente pensar uma espécie de quarentena do estudante que recebe o ensino público superior, ele de alguma maneira pagar isso, não em dinheiro, mas em serviço público na área de saúde, de educação. Você pegou no cerne da questão. Você vê qualquer país, você vê a Espanha, você se forma lá, dependendo das tuas notas, é o Estado que vai mandar você onde está precisando do médico. E você vai ter que... Por que não se para e se faz um programa de cargo e carreira para o médico, como tem para o juiz, né? O médico estuda 6 anos, depois tem que fazer 3 anos minimamente para ele fazer uma residência médica, para ele ser um médico razoável, 9 anos de estudo. Será que não era correto ter um plano de cargo e carreira? E, obviamente, dessa maneira, olha, está precisando de médico aqui, você vai para lá. Se um dia, dependendo da sua atuação, das suas notas, se tiver vaga ou não sei o que aí, você vai. Como é o juiz? Por que não se banca essa mudança de postura? Você tem a certeza, tem a dúvida que um médico, sendo remunerado dignamente, a mudança no comportamento geral, a cobrança pode ser de outro nível. Agora, um médico que se paga por 20 horas, 40 horas semanais, R$6.000, por 8 horas de trabalho por dia, às vezes fica muito difícil exigir uma absoluta coerência na sua atividade diária, né? Eu tenho uma outra dúvida também, viu? Coisa que me sai da cabeça, não vai dar tempo de discutir, estamos em cima da hora, né? Mas num país onde o Estado, a União, principalmente, os Estados, enfim, né, não consegue oferecer um ensino fundamental, nem um ensino médio de boa qualidade, como é que pode oferecer uma universidade pública? Perfeito. Não está tudo errado? Está tudo errado. Está tudo errado. Tá tudo errado. Você, na verdade, está começando a construir a casa pelo telhado, pô. Você pegou no Você tem universidades públicas de alto nível, como você tem a USP, a Unicamp, a Unifesp, algumas outras pelo Brasil aí afora, existem muitas faculdades públicas importantes, diversos cursos, não só a medicina, é claro. Você não tem ensino básico de qualidade. É isso. Não é? Não tem o fundamental, não tem o médio, de bom nível. E aí o Estado, a União, os Estados oferecem universidades públicas por aí, sinceramente. É o que nós falamos, Buturão, na verdade, quem entra nessas universidades que são melhor, que estão os grandes cérebros... Agora tem as cotas, né? Tem as cotas. E que, na verdade, foi uma grande aquisição, que tem muita queixa a isso. Na verdade, quem deveria estudar nas públicas é aquele cara que vem do ensino público, não é verdade? Então, mas ninguém tem coragem de mexer nessas coisas que é uma constatação óbvia, lamentavelmente. A gente vai fechando aqui o painel regional, agradecendo sempre aqui o companheiro Marcos Santana, não é? Ao Marcos Caseiro, obrigado por estar conosco, doutor Caseiro, a nossa Rubeni diariamente acompanhando a sua participação e a produção do time aqui do painel regional, e a gente sempre juntos, de segunda a sexta, 1h30 ao vivo, 1h30 da tarde, e a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.